Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar ao momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Para aqueles que nos visitam, nós estamos em uma série de pregações no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos tratar do sermão de Pedro em Atos 2. É um sermão sobre um sermão. Atos 2, de 22 a 36. Aqueles que têm crianças e queiram participar, fazer com que suas crianças participem mais ativamente do sermão também, ouvindo, mas também lendo e tendo uma forma mais didática também de aprenderem aquilo que será aprendido aqui pelos adultos no sermão. Ali atrás, na mesa, se encontra umas pranchetinhas com umas folhas que trazem a mensagem do sermão para facilitar, para ajudar os pais a instruírem seus filhos nisso também. As crianças também precisam aprender que Jesus é o Senhor, como a gente cantou e como a gente vai pregar hoje aqui também nesse texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, de 22 a 36. O texto é um pouquinho mais longo, são alguns versículos a mais, normalmente eu prego menos, né? Mas peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer da palavra do Senhor, que diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos instrua por meio dela, que eu seja um instrumento do Senhor para edificar a tua igreja, para edificar o corpo do Senhor aqui nessa terra, para que possamos sair daqui, ó Deus, exultantes de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É o que eu oro e peço no nome dele. Amém. Quem daqui é daquelas pessoas que é bem direta, bem objetiva, sabe, que não tem rodeio, você vai, pá, na hora, na lata, né, como se diz.
Tudo bem você gostar de contar aquelas suas histórias ou os detalhes e ser mais profundo e tudo bem. Eu não posso nem falar muito, né? Porque a minha esposa ama ser assim, contar os detalhes mais profundos das histórias. E eu até gosto disso muito nela, porque fica mais interessante ela contar na rotina dela e tudo mais. Só que tem coisa que não dá para ficar dando voltas e voltas. Tem coisa que é urgente, tem coisa que tem que ser o direto. Eu lembro no trabalho que eu tinha antes, né, antes de eu ficar aqui por conta só do pastorado, a gente tinha algumas reuniões que certamente podia ser feita em 30, 40 minutos, e olha lá, e durava 3 horas. Por quê? Porque meu chefe, ele falava um número e ele contava a história toda por trás do número que ele contava, que ele falava. Ou então, ele contava uma novidade e ele contava todo o contexto pormenorizadamente daquela pequena novidade que acontecia. Sabe, vão ter momentos que detalhes profundos até vão ser necessários, mas mensagens urgentes e importantes devem ser diretas, devem focar no ponto que ela quer trazer, porque senão você perde aquilo que você quer anunciar para a pessoa. Por exemplo, se tiver um incêndio acontecendo, você não vai ficar detalhando a forma do fogo, aonde ele vai se alastrar, o que está acontecendo aqui e ali. Não, você grita fogo e todo mundo corre para ser salvo. É urgente, é importante que seja assim nesses casos. E hoje o apóstolo Pedro vai mostrar isso aqui para a gente, no texto de Atos. Após ele explicar biblicamente o significado do Pentecostes, que ele falou, e a gente pregou isso na semana passada, no texto de Joel, né, na profecia de Joel, aquelas pessoas estavam confusas, e ele então, agora ele traz a mensagem mais importante e urgente para todos eles. Ele prega o Evangelho. Ele prega sobre Cristo Jesus, sem rodeios, sem amenizar as palavras. Ele anuncia Cristo, porque ele sabe que não tem nada mais importante que ele possa falar. E é essa mensagem de Pedro que a gente vai analisar hoje nesse texto. E em resumo, o que eu quero que você aprenda é que pregar o Evangelho é simplesmente anunciar que Cristo é Senhor e Rei. É só isso. Pregar o Evangelho é simplesmente anunciar que Cristo é Senhor e Rei. E eu quero mostrar isso em 3 partes nesse texto. Quero que você veja, em primeiro lugar, que Pedro vai eliminar a ideia de que Cristo fracassou em sua morte. Porque se ele é Senhor e Rei, como ele quer trazer, ele tem que estar vivo. Na verdade, era tudo, ou estava tudo planejado, a morte, a ressurreição, estava tudo dentro dos planos de Deus. E Pedro, então, em primeiro lugar, ele quer mostrar isso para aqueles judeus que pensavam diferente disso. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que o Evangelho, ele é a execução do plano soberano de Deus para a redenção desse mundo. O Evangelho é a execução do plano soberano de Deus para a redenção desse mundo. Perceba, então, como é que Pedro fala de uma forma específica nesses versículos iniciais aí do texto. Olha de novo os versos 22 a 24. Eu peço que você não feche a sua Bíblia, acompanhe, porque eu vou voltar várias vezes nela. E perceba as ênfases que eu vou fazer na leitura aqui, que eu quero que você se atente. Verso 22 a 24. Varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Você percebeu nas ênfases que eu dei que Pedro atribuiu tudo a Deus? É Deus quem está por trás de tudo: ministério, milagres, morte, ressurreição, ascensão e tudo mais que Jesus fez. Pedro coloca Deus por trás de tudo. E por que Pedro está enfatizando isso? Lembre-se, ele está pregando para judeus aqui.
E os judeus não criam em Jesus. Para muitos daqueles judeus, Jesus ele realmente até poderia ter sido o Messias. Mas a morte dele fez com que muitos mudassem de ideia. É por isso que Pedro, então, ele enfatiza tanto que tudo que Jesus fez não foi por água abaixo, não foi um fracasso. Era plano de Deus, está dentro do soberano plano de Deus. Não foi um mero acaso. Aconteceu tudo exatamente conforme o soberano plano de Deus requeria, inclusive a sua morte. Isso fica explícito no versículo 23, quando ele diz: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Veja que Pedro está atribuindo a morte de Jesus, de certa forma, a Deus. Algumas pessoas têm medo de dizer isso e se atêm apenas, por exemplo, da palavra presciência que está aqui, né? É como se eles estivessem dizendo assim: Deus sabia sim que Jesus ia morrer, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas assim, ele só sabia. Ele não tem nada a ver com a morte. Balela. Não. O texto é claro. Ele não só sabia. O texto diz que foi designado por ele que seria e aconteceria assim. E por quê? Porque precisava ser assim. Se Jesus não viesse ao mundo para morrer pelos pecados do seu povo, ninguém jamais ia ser salvo. Deus sabia disso, não só sabia, como ele interviu para que isso acontecesse. E por isso ele bolou o único plano capaz de dar certo: o Filho de Deus pagando o preço pelo pecado do mundo. E aí você me pergunta, os judeus talvez tenham se perguntado ali: então Deus é culpado da morte de Jesus? Não, é um enfático não aqui. É o que diz a resposta aí, dá a resposta aí o final do verso 23, né? Olha o verso 23 de novo. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Veja, Pedro está dizendo então que Deus soberanamente planejou tudo isso, mas de alguma forma que nós não entendemos plenamente como acontece, como se une, os homens é que mataram e são responsáveis por essa culpa. Não tem para onde correr. Meu irmão, a Bíblia ensina essas duas coisas. A Bíblia ensina que Deus é soberano, mas a Bíblia também ensina que o homem tem responsabilidade pelo que faz. Você não pode eliminar nenhuma dessas duas coisas aqui do texto, porque a Bíblia claramente ensina as duas coisas e de forma conjunta ainda. Ainda que eu e você não tenhamos capacidade para entender como isso funciona junto. Eu gosto como a nossa confissão de fé coloca isso, e para mim é da melhor maneira possível aqui para se explicar. A confissão de fé diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, esse porém é importante, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade do homem, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. As duas coisas funcionam juntas. Em resumo, Deus planejou tudo, e ao mesmo tempo eu e você e o resto do mundo age livremente, sem qualquer limitação ou violação da sua vontade, mas cumprindo esse plano de Deus ao mesmo tempo. Deus planejou a morte de Jesus, mas o homem livremente foi lá e o matou. E é assim que as coisas acontecem. Elas andam juntas. Deus planeja e o homem livremente faz, e as coisas andam juntas. Mas deixando essas coisas difíceis de lado, por que Pedro entrou nesse assunto? Porque os judeus, como eu disse, achavam um absurdo que o Messias pudesse ter passado pela morte. Por isso Pedro continua a enfatizar que isso foi obra planejada por Deus. É isso que Pedro está enfatizando, está focando aqui. Era exatamente o que deveria acontecer.
Jesus morreu, mas ele precisava morrer, isso estava nos planos de Deus. Bem como a sua ressurreição também, bem como a sua exaltação na sua ascensão gloriosa aos céus. E por fim, como ele diz no verso 33 também, o derramamento do Espírito Santo também estava no plano de Deus. Meu irmão, Deus é soberano. Pedro está enfatizando isso aqui, ele tinha um plano, e o plano envolvia toda a obra de Jesus. Por isso Pedro enfatiza Deus o Pai para ratificar a importância de Jesus. Deus o aprovou, ele diz, Deus realizou milagres por intermédio dele, Deus o entregou para ser morto, Deus o ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. A ideia é deixar claro que Jesus não é um mero homem tentando se tornar Deus, como os judeus pensaram e o acusaram disso para o matar. Nem que Jesus era um homem muito bom, um judeu muito bom, que quase chegou lá. Não, ele é o próprio Filho de Deus, enviado ao mundo. E os judeus tinham e podiam crer nisso. É o que Pedro está dizendo. Meu irmão, saber da soberania de Deus tem que trazer confiança para nós. Tem que trazer confiança para você. Saber que Deus, Ele está por trás de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Você pode crer na obra de Jesus e em sua obra grandiosa, por quê? Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso tem que ser um incentivo para a sua fé. A obra não vai falhar. Inclusive o plano já está praticamente cumprido. Olha, tudo que Jesus já fez estava no plano. Tudo já deu certo até aqui. Nós agora aguardamos o passo final, que é a volta de Cristo. Creia no plano soberano de Deus. Isso faz parte do Evangelho. Mas, junto a refutar esse pensamento equivocado dos judeus, o que Pedro faz em sua pregação agora é o mais importante, é o que todos nós temos que nos atentar para isso. Pedro colocou Jesus no centro de tudo. Pedro colocou Jesus no centro de tudo. Por isso, em segundo lugar, eu quero que você perceba que nesse sermão, o Evangelho é todo sobre Cristo. O Evangelho é todo sobre Jesus Cristo. Vamos lembrar o contexto mais uma vez dessa mensagem. Por que Pedro começou a pregar? Você lembra, né? Pentecostes acontecendo, né? Caiu vento do céu, fogo, línguas, e as pessoas começaram a ficar confusas e perplexas e começaram a se perguntar: o que está acontecendo aqui? O que está rolando? Então, em primeiro lugar, a gente viu isso na semana passada, Pedro pregou a Bíblia e disse, pegou a sua Bíblia, né? E disse: essa é uma profecia que está se cumprindo. Primeira coisa que Pedro falou, ele lê a profecia que está lá em Joel 2, né, no profeta Joel, capítulo 2, e ele faz algumas explicações a respeito dela, e mostra que o que eles estavam testemunhando era aquilo que estava sendo anunciado lá em Joel, capítulo 2. Ok, mas aqueles judeus então, depois de saber, beleza, está lá no Antigo Testamento, mas qual é o propósito disso, eles poderiam se perguntar. Por quê? Para que tudo isso? Esse é o ponto-chave, e agora Pedro então vai começar a explicar o que é o mais urgente e importante. Ele vai pregar a mensagem do Evangelho. E a primeira coisa que eu quero que você note é que Pedro não foca no Espírito Santo ou nos feitos extraordinários dele, nos milagres, nas línguas. Não! Ele aponta para Jesus. Eu não estou dizendo que dentro da Trindade há uma ordem de importância. Não, nada disso. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo viria para fazer o quê? Para glorificar o nome de Cristo, para revelar e nos instruir a adorar o nome de Cristo, a chegarmos à pessoa de Cristo. Então, não é isso que eu estou ensinando, mas Pedro aponta para Jesus. Esse é o foco. Ele vai mostrando cada parte da obra de Jesus, para que o público percebesse a importância de tudo o que ele fez, e sempre provando biblicamente que o Antigo Testamento aponta em tudo para ele, para Cristo.
Vou fazer uma breve caminhada no texto agora. Acompanhe na sua Bíblia quando eu citar os versículos. Nem todos eu vou ler, mas é importante você ver onde está cada parte. No versículo 22, ele inicia com o ministério de Jesus. Veja, ele diz que ele foi aprovado com sinais e prodígios, com milagres, como todos viram. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, vejam, ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um. Tem alguma coisa diferente nele, que eu preciso que vocês se atentem. No verso 23, em seguida, Pedro agora relembra outro grande feito da obra da redenção de Jesus, a sua morte, né? Como eu disse, muitos judeus questionavam o messianismo de Jesus por causa da morte. Mas Pedro informa, vocês o mataram, mas isso estava dentro dos planos de Deus. Era necessário que isso acontecesse. Verso 24, agora ele lembra outro aspecto da obra de Cristo, a sua ressurreição. E talvez aqui nesse ponto fosse a parte mais difícil de crer, porque a Bíblia enfatiza muito em provas de que Cristo de fato ressuscitou. Então o que Pedro faz? Ele vai dar essas provas. Ele primeiro vai utilizar do testemunho da própria palavra de Deus no Antigo Testamento, para provar, o Antigo Testamento já falava que ele ressuscitaria. Pedro então leu o Salmo 16. A gente leu durante o culto, não precisa de você ir lá. E é o que está aí registrado nos versículos 25 a 28 do nosso texto. Esse salmo é um salmo de Davi. O Salmo 16 é um salmo de Davi. E os primeiros versículos que Pedro cita aí, os versos do nosso texto de Atos aí, 25 e 26, mostram que Davi ele era um homem que confiava em Deus. Davi se alegrou por ter essa confiança e veja, inclusive de que ele estaria seguro mesmo se a morte viesse. Davi sabe que o sepulcro não vai ser o fim da sua comunhão com Deus. E um detalhe, algo importante para nós aqui, uma aplicação importante para nós. Essa é uma confiança que todos nós temos que ter. A morte não é o fim para nós. Na verdade, ela é o começo de uma vida eterna, em glória ao lado do nosso Salvador. Mas por que a gente pode ter essa certeza? E é isso que Pedro quer focar, citando o Salmo 16. Olha o verso 27, a resposta de Davi, aí no verso 27 do nosso texto. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja, os judeus pensavam que isso aqui era sobre Davi. Era Davi falando sobre ele. Davi, ele era o grande rei. Lembra? Davi, ele foi o maior rei da história de Israel. Foi na época de Davi que Israel teve o maior número de conquistas que qualquer outra época da história daquele povo. Os judeus almejavam aquele reino de volta. Mas, na verdade, Davi não estava falando sobre ele. Davi estava falando sobre outro, aqui no texto. Sobre um descendente dele que viria. E é sobre esse descendente que o Salmo está falando. O descendente de Davi é que não permaneceria morto, mas ele ressuscitaria. O seu corpo, o corpo desse descendente não veria corrupção, ou seja, não entraria em decomposição, mas viveria. E como é que Pedro argumenta isso? Olha o versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. É como se Pedro estivesse dizendo, quando vocês leem esse salmo e acham que é sobre Davi, vejam, Davi morreu e permanece morto. Ele está sepultado. É só vocês irem lá no túmulo dele para confirmarem. Na época eles sabiam onde era, tá? Hoje a gente não sabe mais. Mas era só confirmar, Davi morreu, Davi está morto. Como é que o texto pode falar sobre ele? A promessa, então, ainda a gente vai esperar ela se cumprir? Pode ser que eles estivessem pensando isso, mas não. Pedro vai mostrar agora que a promessa havia se cumprido. Olha os versos 30 a 32.
Sendo, pois, profeta, ou seja, ele está chamando Davi aqui de profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Veja que nesse versículo 31, ele está citando o mesmo versículo de antes, só que agora no passado, usando os verbos no passado. Cristo não foi deixado na morte, nem experimentou corrupção. Por quê? Porque Cristo já cumpriu isso daqui. Verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja, Pedro, ele é claro, ele não muda o foco para muitas coisas, ele simplesmente pega a palavra e aponta para Jesus. Ele diz, se Davi está morto, se Deus falou que a descendência de Davi jamais se apartaria do trono, se Jesus é da descendência de Davi, e nós testemunhamos a sua ressurreição, não há motivos para não crer que Jesus é o Messias esperado. Judeus, vocês podem crer nisso. É como Pedro está dizendo para eles. Por fim, o verso 33, Pedro fala da ascensão e do Pentecostes, outras obras de Jesus, da história da redenção de Jesus. Olha o verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, está lembrando da ascensão aí, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, Pedro agora está de fato explicando o que é o Pentecostes. Cristo subiu aos céus e agora enviou o seu Espírito. O que Pedro está querendo dizer aqui isso é obra de Jesus. Vocês estão se perguntando o que é isso? O que está acontecendo? Fogo, vento, línguas. Que confusão é essa? O que está acontecendo? Pedro está começando a explicar. Isso é mais um ato da história do Evangelho. É Jesus cumprindo a promessa. E talvez alguns ainda duvidassem. Por isso Pedro vai completar nos versículos finais. Pedro vai dar mais um argumento bíblico disso. Olha os versos 34 e 35. E Pedro, nesses versos, está citando outro salmo, tá? Pedro, ele faz várias citações bíblicas ao longo do seu sermão. Ele está citando aqui o Salmo 110, versículo 1. Veja aí os versos 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pedro agora utiliza o mesmo argumento para a ascensão de Cristo. O argumento é qual? Cristo, não Davi, subiu aos céus. Davi permanece morto. Ele não ressuscitou, ele não subiu aos céus, ele não está sentado à destra de Deus. Esse é Cristo. E quando ele faz isso, à destra de Deus, ele se coloca a reinar. Ele fará mais, inclusive, do que Davi. Se estão almejando um reino como o de Davi, meus amigos, o reino de Cristo é muito maior. Está sendo construído de uma forma muito maior. O seu reino vai ser aquele que colocará todos os seus inimigos sob o estrado dos seus pés. Ele vai atingir o mundo inteiro. É por isso que Pedro conclui o sermão no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Depois de tudo isso que eu falei, depois de analisar, ver os textos que Pedro pega e cita do Antigo Testamento, agora a gente pode entender a verdadeira resposta que Pedro está dando para a pergunta: o que significa o Pentecostes? Qual é a resposta? A resposta resumida significa que Jesus veio ao mundo para morrer por pecadores, tão pecadores que até o mataram. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e agora reina, e ele envia então o seu Espírito para continuar a obra de expansão do seu reino. Reino esse muito maior do que o de Davi,
que alcança o mundo inteiro. Ele é Senhor e Rei do mundo inteiro. Tudo é sobre e para Ele. Se vocês querem entender alguma coisa, olhem para Ele, creiam nele. Tudo é sobre Cristo. Esse é o resumo do Evangelho, meu irmão. É Jesus, é a obra dele. A pregação, a gente fala que ela deve ser cristocêntrica. Por quê? Porque ela deve direcionar a sua fé a Jesus. Ela deve apontar para Cristo sempre. Todos os textos que são usados devem apontar para Jesus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. A Bíblia inteira fala de Jesus. Toda a obra de Jesus tem que servir de suporte para mostrar que Ele é o Senhor, o Messias prometido que veio para salvar esse mundo e que reina hoje e eternamente. Essa deve ser a mensagem que deve cativar, que deve consolar, que deve confrontar, que deve convencer as pessoas à fé. Porque só tem um nome que pode trazer salvação, e o nome é Jesus. Eu poderia até finalizar o sermão aqui, mas eu preciso dizer algumas coisas ainda que também são de grande importância para nós, a respeito da pregação evangélica dos nossos dias. Quando Pedro prega, ele aponta para Jesus. Esse é o mais importante mesmo. Mas Pedro faz isso de uma forma cativante, direta, sem amenizar as palavras. Portanto, em último lugar, eu quero mostrar que o evangelho ele deve ser pregado de forma correta e ousada. Isso é muito importante também. A gente já viu que o centro da mensagem é Jesus e você precisa pregar Jesus. Mas de que forma você vai pregar Jesus? De forma correta, usando a palavra, mas também de forma ousada. E é isso que eu quero mostrar agora, por último, na mensagem, no sermão de Pedro aqui. Primeira coisa, perceba que Pedro ele não tem qualquer receio de anunciar que aquele povo é pecador e culpado da morte de Jesus. Você viu? Olha, no versículo 23, Pedro diz abertamente: vocês o mataram, vocês o crucificaram por mãos de iníquos. E no verso 36, já não era pouco, ele repete. Ele falou: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é: vocês têm culpa. Vocês são pecadores. Obviamente Pedro não está dizendo isso de graça, né? Tem um motivo para ele dizer isso. E o motivo de você apontar a culpa para as pessoas, o pecado das pessoas, é porque as pessoas precisam reconhecer isso nelas. Eu e você precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Sabe por quê? Porque se Cristo traz uma mensagem de salvação, se a obra de Cristo é uma obra de salvação, a pessoa para quem você está pregando, ela precisa saber do que ela precisa ser salva. E ela precisa ser salva do pecado que leva à morte eterna. Por isso que é imprescindível que você pregue sobre o pecado e aponte o pecado. A culpa de todo mundo precisa ser justificada. Todos nós somos culpados de nos rebelar contra o Senhor do universo e precisamos ser salvos da pena que isso requer. E a tristeza é que muitos no nosso tempo, muitos pastores no nosso tempo pregam apenas o amor de Deus. A minha mensagem aqui vai ser belíssima, fofa para vocês. Deus ele é um Deus amoroso, Ele livra você dos seus sofrimentos. Deus é um Deus gracioso que Ele te abençoa e te dá o que você precisa. Deus é um Deus de amor. Ok, a Bíblia ensina isso, isso é importante. Mas não é só isso que a Bíblia ensina. O mesmo Deus de amor anunciado pela Bíblia é um Deus de justiça, um Deus santo. Um Deus que a Bíblia
diz que condena o ímpio, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor, e a Bíblia diz que ele se ira, que ele odeia o pecado. A graça e o amor de Deus, eles não podem ser apartados da sua santidade, da sua justiça. Deus e pecado não combinam. Deus é santo, ele é separado do pecado. A gente precisa apontar o pecado e falar: o seu problema é esse, é isso que Jesus veio salvar. Se você crê que Cristo é o seu Salvador, você necessariamente precisa reconhecer que você é um pecador, que você é culpado e que você precisa de Cristo. É impossível pregar o Evangelho e deixar isso de lado, porque o Evangelho, ele é a solução desse problema, o problema do pecado. Pedro não tem vergonha de anunciar isso. Segunda coisa que mostra que a pregação de Pedro ela é ousada e é correta. Pedro prega o senhorio e a divindade de Jesus. E por que eu estou falando que ele é ousado em pregar isso? Porque lembre-se, por que Cristo foi crucificado? Porque as pessoas o chamavam de Filho de Deus. E ele mesmo se chamava de Filho de Deus. E ser chamado de Filho de Deus é dizer que ele era o próprio Deus. Ele mesmo, próprio Jesus, reconhecia a sua divindade e foi isso que o levou à morte. E você acha que a mesma coisa não poderia acontecer com Pedro e aqueles que insistissem em continuar pregando isso? Pedro não achava, Pedro tinha certeza de que isso poderia acontecer. Ao longo do livro de Atos, daqui para frente, a gente vai ver várias e várias vezes que os apóstolos vão chegar perto da morte por pregar que Cristo é Deus e o Senhor. Mas Pedro, ele não tem receio, ele fala abertamente, porque essa é uma das verdades mais importantes. E Pedro não tem receio de fazer isso. E meu irmão, muitas vezes eu e você tem vergonha de pregar o Evangelho por muito menos. Talvez você tenha medo da zombaria que pode acontecer por você crer nessas coisas espirituais. Talvez você tenha receio de como ficará a sua imagem diante das pessoas ao você se assumir como um cristão. Talvez você tenha receio por não saber o que dizer. Eu não sei quais são os seus receios, mas eu sei que a Bíblia te chama a ser ousado para pregar o Evangelho, anunciando que Cristo é o Senhor e que todos, querendo ou não, vão se dobrar diante dele. Mas veja, apenas aqueles que se dobrarem pela fé é que serão salvos. É por isso que a gente precisa pregar, porque tem muita gente que não quer se dobrar, tem muita gente relutante, rebelde. E Deus nos manda pregar o Evangelho, a fim de que esse mundo, os eleitos dele nesse mundo, sejam cativados e então ele volte e a sua glória tome toda a terra. Por fim, um terceiro e último motivo pelo qual a pregação de Pedro ela é ousada. E esse é muito claro a diferença para a nossa época. Pedro prega ousadamente, por quê? Porque ele não prega o que as pessoas querem ouvir. Pedro não está pregando o que as pessoas gostam de ouvir, querem ouvir, mas ele prega a verdade de que o Evangelho salva o pecador. Perceba que Pedro ele não foca, por exemplo, nas mazelas do povo, né? Pedro não diz: o Evangelho é bom porque ele te cura, pode te curar das suas doenças. Ou então, o Evangelho é bom porque ele pode te tornar próspero. Quanta igreja foca nisso. Sabe, Deus pode fazer isso, mas isso não deve ser o foco, porque isso é nada perto do que o Evangelho tem para oferecer. O Evangelho oferece salvação do seu pecado. Inclusive a Bíblia diz que nós passaremos tempos de aflição aqui nesse mundo. A Bíblia não está dizendo que você vai ser um grande rico e coisa e tal, não. Mas a Bíblia diz que você vai ser rico pela graça dele. Rico em graça, rico em santidade, se você segui-lo e obedecê-lo
e ser conduzido por Ele. É esse tipo de riqueza que a Bíblia anuncia. O foco é esse, o foco do Evangelho tem que ser esse. Segundo Pedro, ele também não fica falando sobre os milagres e prodígios. Ele podia fazer milagres. A gente vai ver ao longo do livro de Atos que Pedro, ele como apóstolo, foi dotado para fazer sinais e prodígios também ao longo do livro de Atos. Só que Pedro, ele nunca fez um culto chamado Terça-feira da Cura. Nunca fez isso. Pedro também nunca vendeu objetos ungidos ou coisas assim para te livrar de certas coisas. Pedro não faz esse tipo de coisa. A única coisa que Pedro faz é falar sobre o nome que traz salvação. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda uma última coisa. Pedro também não fala de suas experiências com Jesus. E olha que ele devia ter várias experiências com Jesus. Imaginem a gente que nem viveu diretamente assim com Jesus encarnado. Sabe por quê? Porque a mensagem não é sobre Pedro, mas sobre o que Jesus fez e faz na história da redenção desse mundo. Pedro não fica dando testemunho dele, do que aconteceu na sua vida, porque as nossas vidas são completamente diferentes, os nossos contextos são completamente diferentes. Obviamente um testemunho pode te dar um incentivo de alguma coisa ou algo assim, mas pregar a palavra é pregar o que Jesus pode fazer na sua vida, não o que ele fez na minha. E Jesus, o que ele faz? Ele salva pecadores que estão rumando para uma condenação eterna e os guia a esse caminho de luz que nos leva a uma eternidade de vida com Deus. Esse é o foco do Evangelho. É isso que você tem que pregar. Aquilo que Cristo faz. A mensagem é do início ao fim sobre Ele. Do que Ele fez, do que Ele continua a fazer e do que Ele ainda fará. Se algum dia, ou eu ou qualquer um que subir nesse púlpito aqui, nessa igreja, pregar algo diferente disso, você precisa se incomodar. Você precisa questionar, você precisa reclamar. E se persistir, você precisa até sair. Mas se eu estiver pregando exatamente isso, que Jesus é Senhor, e eu estiver falando e focando em Jesus, e isso ainda assim te incomodar, sabe que isso é bom, porque o Evangelho tem que incomodar mesmo. O Evangelho chacoalha o nosso coração, o Evangelho chacoalha o nosso modo de viver. O Evangelho mostra que a gente precisa tomar jeito na vida e aprender a ser como Cristo. O Evangelho nos acusa também da nossa culpa, mostra que a gente tem pecado e que por nós mesmos a gente está perdido. Mas no fim, a mensagem do Evangelho vai ser pura graça no seu coração, porque ela tem a completa solução para você. Eu não sei quais são os problemas, as mazelas que você está passando, não é isso que eu vou pregar aqui. Eu vou pregar a salvação que Cristo oferece para toda a sua vida. Não só para o sofrimento que você está tendo no seu trabalho, no seu casamento ou qualquer coisa, mas para toda a sua vida. A salvação para o fim último da sua vida. A eternidade. E o nome do caminho, da verdade e da vida é Jesus. E o que eu estou fazendo aqui não é um convite para que você venha a Ele. Como Pedro diz, você tem que estar absolutamente certo de que Ele é Senhor e Deus. E se Ele é Senhor e Deus, Ele não está te convidando, Ele está te convocando a crer nesse Evangelho. E Ele está aqui hoje, te convocando para fazer parte desse reino eterno. Um reino de amor e de bondade. Você está ouvindo? Você está ouvindo Ele te convocando? Não sou eu não, é a palavra dEle. É a palavra dEle que está te chamando. Então, meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nós
Agradecemos ao Senhor por esse texto, por esse fantástico sermão que o apóstolo Pedro pregou naquele evento do Pentecostes, e que muitas vidas ali foram transformadas. Mas elas foram transformadas não de forma emotiva, não porque elas ofereciam coisas terrenas, não. Elas foram transformadas porque elas foram atingidas pelo único nome que pode trazer salvação, o nome de Cristo Jesus. Que isso seja algo que esteja repleto no nosso coração, que isso nos complete, que isso seja o motivo daquilo que nós estamos aqui. Cristo, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele ainda fará. Que nós possamos nos dobrar a Ele, ao Senhor. É o que nós pedimos no nome dEle e oramos. Amém.